Nós estamos aí com o título da nossa mensagem. A mensagem de hoje tem como título uma pergunta: onde está a nossa confiança? Esse é o tema da mensagem de hoje. É muito importante. Onde está a nossa confiança? Nós estaremos usando como texto base 2 Coríntios 3, do 1 ao 5. Você pode abrir aí a sua Bíblia, na segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, do 1 ao 5. Segundo aos Coríntios, capítulo 3, do 1 ao 5, diz assim a palavra do Senhor: Começamos outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou porventura necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, sendo manifestos como carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita não por tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Eu quero só repetir o 4 que diz assim: e é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Magnífico Deus e Pai amado, mais uma vez estamos mediante a Tua palavra, que é viva, que é poderosa e que é eficaz. Continua falando conosco, nos revelando a Tua vontade e o Teu querer, para que possamos, ó Deus, discernir a Tua palavra, guardá-la na tábua dos nossos corações e aplicá-la no nosso dia a dia, para a honra e para a glória do Seu maravilhoso nome. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Amados, Paulo, ele confiava veementemente em que Deus o havia chamado e capacitado para tudo o que ele estava fazendo e vivenciando. Então ele tinha essa confiança. Olha, Deus me chamou. Ele tinha isso com ele. Deus me chamou e Deus me capacitou. Eu estou capacitado por Deus para praticar todas essas boas obras, para vivenciar as boas obras. E não somente as boas obras, mas também as horas difíceis da sua vida. Então ele tinha essa confiança em Deus. Ele tinha essa certeza de que ele era chamado por Deus para isso. E nessa sua confiança em Deus, não lhe faltou obstáculos. Ele teve vitória, teve. Ele foi um homem abençoado, foi. Mas sobreveio nas vidas dele, devido à sua confiança em Deus, muitos obstáculos. Não é? Puxa vida, obstáculos pela nossa confiança em Deus? Sim, foi o que aconteceu com Paulo, não é? Paulo, ele sai da legalidade, ele sai da lei, ele passa a vivenciar a graça, ele passa a pregar a graça, confiando que aquilo que ele estava pregando foi revelação de Jesus Cristo, não é? E ele teve obstáculos por causa disso, mas a confiança dele no Senhor permaneceu inabalada. Passando por tudo que ele teve que passar, ele continuou confiante em Deus. Né? Nós temos vários exemplos dessa confiança. Exemplos no naufrágio, né? Exemplos quando ele chega na ilha de Malta. Exemplo quando ele está perante ao sumo sacerdote, de que ele permaneceu confiante e falando aquilo que Deus o chamou para falar. Louvado seja o nome do Senhor. O que acontece nos dias de hoje, amados, conforme eu já falei aqui algumas vezes, é que a nossa confiança, assim como a fé, por muitas vezes, é só de lábios e não por convicção de crença. E isso se torna uma falha crônica na nossa vida espiritual, né? Então, queridos, nos dias de hoje, acontece isso nas nossas vidas, né?
nós declaramos com os nossos lábios: olha, eu confio em Deus, eu confio em Deus, eu tenho fé em Deus, mas na prática a coisa acaba não funcionando dessa forma. Na prática não é isso que acontece, não é isso? A nossa vida espiritual acaba tendo uma falha crônica. Que falha é essa? Falta de confiança em Deus, né? Então, nós temos que tapar essa brecha. Nós não podemos deixar com que essa falha nos atrapalhe no nosso crescimento espiritual. Então, a gente não pode dizer que confia somente de lábios. E nós somos provados na nossa fé. Somos testados na nossa fé, não é? Então, nós podemos entender que todas essas falhas, elas nos sobrevêm, mas elas podem ser superadas. Eu falei na minha confiança, então quer dizer que para mim acabou? Não. Então quer dizer que para mim não tem mais jeito? Não. Então quer dizer que para mim Deus me abandonou, me largou? Não, de forma alguma. Você falhou porque você precisava aprender mais de Deus. Aleluia. Você vacilou na sua confiança quando sobreveio os problemas, porque você precisava ter mais conhecimento desse Deus, mais experiência com esse Deus. Não é isso? Mas pastor, como superar essa falta de confiança em Deus? Como é que eu supero isso? Sabe o que acontece? Nós não admitimos isso, né? Nós não queremos admitir, mas muitas vezes falhamos na nossa confiança em Deus. Falhamos, e essas falhas acontecem diante de algumas atitudes nossas. Atitudes que nós não temos, ou até mesmo atitude que não temos quando deveríamos ter. Então, por muitas vezes, isso acaba provando, acaba revelando a nossa falta de confiança em Deus. Porque não tivemos atitude, ou porque tivemos uma atitude e que não era condizente com aquilo que nós falamos. Né? Eu falei que confiava, e no momento da adversidade eu tive uma atitude completamente diferente. Então tudo isso nos revela essa falha na nossa vida espiritual, né? Nós vamos ver aqui na Bíblia alguns exemplos, e eu trouxe como exemplo para a igreja a vida de Abraão. Abraão, ele é considerado o pai da fé. Abraão, ele foi considerado amigo de Deus. Puxa vida, então se Abraão, ele é considerado amigo de Deus, e se ele é considerado o pai da fé, Abraão foi perfeito. Não é isso? Foi perfeito coisa nenhuma. Abraão vacilou em sua confiança diante de Deus. E a Bíblia nos mostra isso. Conforme eu disse aqui, às vezes a nossa confiança falha, mas isso não quer dizer que fomos derrotados. Isso não quer dizer que para a gente não tem mais jeito. Muito pelo contrário. A gente acaba crescendo com a nossa experiência de vida diante do Senhor. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 12, versículo 1 a 4. Gênesis 12, versículo 1 a 4. Amém? Glória a Deus. Acharam o livro de Gênesis? Sim? Conseguiram? O livro de Gênesis fica antes do livro de Apocalipse, hein? Ô glória! Ok? Glória a Jesus. Fica antes porque é o primeiro livro, viu, pessoal? Glória a Jesus. É isso aí, irmão. Gênesis 12, do 1 ao 4. Diz assim, ó. Gênesis 12, do 1 ao 4. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação,
abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão como o Senhor lhe ordenara, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Ok? Então, abençoados, nós estamos falando de confiança nesta noite. E aí nós observamos que Deus, Ele chega até Abraão, e Ele fala para Abraão: olha, Abraão, faz o seguinte, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, e vai para um lugar que eu vou te mostrar, e farei de ti uma grande nação, eu vou te abençoar. Você vai ser abençoado sobre a terra, você vai ser bendito sobre a terra. Olha, de você sairão famílias que serão benditas sobre a terra, de você sairá um povo abençoado sobre a face da terra. Deus, Ele faz promessas a Abraão, promessas que eu e você já conhecemos, não é? Que a sua semente seria multiplicada como a areia do mar, como as estrelas do céu, se ele pudesse contar. E Abraão, ele tem aqui uma atitude de confiança, uma grande atitude de confiança. Ele escuta uma voz do céu falando para ele sair dali da terra dele. E nós sabemos que Abraão, ele era caldeu, não é? Ele vivia na terra de Ur, que era uma das regiões em que os caldeus habitavam. Ele foi para ali morar com o pai. E então Deus, Ele chama ele do meio da parentela, ou seja, sai do meio desse povo idólatra para me servir, Abraão. Abraão imediatamente ouve aquela voz e, numa atitude de confiança naquilo que Deus estava prometendo a ele, ele sai e ele vai peregrinar por uma terra que Deus ainda ia mostrar para ele. Isso foi ou não foi uma atitude de confiança da parte de Abraão? Né? Abraão, ele confiou na promessa de Deus, não é isso? Glória a Deus, é isso, ele confiou, ele saiu. Mas e o que acontece no meio da jornada? Abraão, ele teve altos e baixos na sua jornada. Abraão não foi um homem perfeito, não é? Mas ele aprendeu na sua jornada com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero que você abra agora em Gênesis 10, Gênesis 12, do 10 ao 13. Gênesis 12, do 10 ao 13. Ok? Ora, havia fome naquela terra. Abraão, pois, desceu ao Egito para peregrinar ali, porquanto era grande a fome na terra. Quando ele estava prestes a entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher formosa à vista. E acontecerá que quando os egípcios te virem, dirão: esta é mulher dele, e me matarão a mim, mas a ti te guardarão em vida. Dize, peço-te, que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva a minha alma em atenção a ti. Veja bem, primeiro ele dá uma grande demonstração de confiança da parte de Deus, e ele sai da terra e ele começa a peregrinar para o deserto, para um local que Deus ainda ia mostrar para ele, porque ele confiou na voz de Deus. Agora nós observamos que em meio a essa caminhada, Abraão vacila na sua confiança em Deus. Deus, quando tirou Abraão da terra dele, da parentela dele, ele não fez uma promessa? Fez ou não fez? Ele já tinha alcançado a promessa? Não. Mas houve uma situação adversa na sua jornada. Havia terra, havia fome sobre a terra. Uma grande fome sobreveio sobre a terra. E Abraão precisava buscar comida no Egito. Ele precisava ir com a sua comitiva, com a sua esposa, para o Egito. E assim ele fez, fugindo da fome. Olha, vamos para a terra do Egito, porque a gente precisa fugir dessa fome. Mas chegando na terra do Egito, ele teme pela sua vida.
E aí ele vacila na sua confiança diante de Deus. Ele vira para Sarai, a sua mulher, e fala: olha, Sara, o negócio é o seguinte, a gente está chegando na terra do Egito, você é uma mulher bonita, você é uma mulher formosa, né? Então vai acontecer que quando nós chegarmos na terra do Egito, os egípcios vão tudo ficar de olho em cima de você, e se souberem que você é minha esposa, vão me matar para poder ficar contigo. Então eu te peço, Sara, quando a gente chega lá, fala que eu sou teu irmão, para que esses egípcios não tirem a minha vida, para que eu conserve a minha alma em vida. Então olha, fala essa mentirinha aí, tá? Porque eu estou com medo de morrer. Foi isso que Abraão disse para Sara, em outras palavras. Então ele vacila na sua confiança. Ele não deveria temer a morte, ele não deveria temer entrar na terra do Egito com a Sara, sua esposa. Ele não deveria temer estar andando de braço dado com ela e falando: olha, minha mulher, ninguém mexe com ela não, viu? Sou o portador da promessa. Eu sou o homem que Deus chamou, hein? Ninguém se engraça com a minha esposa não, senão a chapa vai esquentar, hein? Olha que eu sou homem de Deus, hein? Estou guardado por ele. Não, ele vacilou. Ele temeu pela sua vida. Temeu, ficou com medo. E aí, aquela mentira causou um rebuliço tremendo na vida deles. Se você já leu a história, você sabe. Se você não leu, procura ler, né? Deus começa a ferir o Egito. Faraó fica aborrecido com o que aconteceu. Aí sim eles correram risco de morte. Mas graças a Deus que tinha uma promessa na vida de Abraão, não permitiu que Faraó matasse Abraão e a sua família, e acabou despedindo a Abraão: vai embora daqui, sai da terra do Egito, ninguém mandou você mentir para mim. E aí Abraão teve que sair de lá correndo com a sua família e com a sua comitiva. Tudo isso porque ele vacilou na sua confiança diante do Senhor. Você não é portador da promessa de Deus? Deus não tem uma promessa na tua vida? Deus não te fez uma promessa de vida eterna? Amém ou não amém? Amém. Glória a Deus. Então, querido, não vacile na sua confiança diante do Senhor. Não tema diante das adversidades. Abraão estava indo muito bem até surgir ali uma adversidade, uma situação complicada. E aí ele vacila na sua confiança diante do Senhor. Mas o que vale a pena salientar diante de tudo isso é que Deus nos permite aprender com os nossos próprios erros. Ele nos permite isso. E Abraão, na sua longa jornada, aprendeu a confiar 100% em Deus. Ao longo dos anos, ele foi aprendendo a confiar em Deus. Aleluia. Não é? Deus nos permite isso. Você errou, você vacilou, fraquejou, não tem problema não. Se levanta, coloca novamente de pé e continua a sua jornada com o Senhor, confiando nele 100%. Confia. É difícil? É. Principalmente nos dias de hoje, é complicado, mas precisamos demonstrar que estamos 100% confiantes em Deus. Aleluia. Deus fez uma promessa a Abraão, e a promessa de um filho veio 25 anos depois. Só para você ter uma ideia, Abraão precisou confiar nesses 25 anos depois que Deus fez a promessa a ele, de que ele teria um descendente, e que esse descendente se multiplicaria, se tornaria uma nação abençoada, poderosa. 25 anos de espera. Aleluia. Mas dentro desses 25 anos, ele precisou confiar em Deus. Ele aprendeu a confiar em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você quer ver uma coisa? Quer ver a prova da confiança dele em Deus? Você quer ver como é que Abraão aprendeu a confiar 100% em Deus? Vai lá em Gênesis 22, do 1 ao 5. Gênesis 22, do 1 ao 5. Oh, glória a Jesus. Ok? Sucedeu depois destas coisas
que Deus provou a Abraão, dizendo-lhe: Abraão, e este respondeu: eis-me aqui. Prosseguiu Deus: toma agora o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu hei de te mostrar. Levantou-se, pois, Abraão de manhã cedo, albardou o seu jumento, tomou consigo 2 de seus moços e Isaque, seu filho, e tendo cortado lenha para o holocausto, partiu para ir ao lugar que Deus lhe dissera. Veja bem, dá uma seguradinha aí no versículo 3. O que acontece? 25 anos para Abraão tomar posse da sua bênção, que era o filho prometido, Isaque. E agora ele teve Isaque, filho da promessa. Um belo dia, Abraão, feliz da vida com seu filhinho, Deus lhe prova: Abraão, pois não, Senhor, eis-me aqui. Faz o seguinte, meu querido, pega o seu filho, o seu único filho Isaque, a quem tu amas, leva ao monte que eu te mostrarei na terra de Moriá, e lá você vai sacrificar o teu único filho para mim, tá bom? Abraão chorou, pestanejou, gritou, esperneou. A Bíblia não fala nada disso. A Bíblia diz que ele se levantou cedo, logo pela manhã. Ele não perdeu tempo. Ah, é? É para sacrificar o meu único filho? Tá bom. Ele levantou de manhã cedinho, preparou o jumento, chamou 2 dos seus serviçais, pegou Isaque, cortou a lenha para o holocausto e foi embora, cumprindo a ordem de Deus. Aleluia. Versículo 4. Ao terceiro dia levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe. Ó, é aquele monte lá, ó, Monte Moriá. É lá que você vai sacrificar teu filho para mim. E disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o mancebo iremos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos para vós. Você está vendo? Está vendo como é que Abraão já mudou? Como é que Abraão já tem experiência e confiança suficiente em Deus? Mas, pastor, onde está aqui a confiança de Abraão em Deus? Pastor Marcel já falou muito isso aqui. Está na afirmação de Abraão: eu e o jovem iremos, adoraremos e voltaremos para vós. Aleluia. Olha a confiança de Abraão. Deus não mandou ele ir sacrificar o filho dele? Como é que Abraão está falando: não, nós vamos lá, vamos adorar e vamos voltar? Aleluia. Você está vendo a confiança? Está vendo? Ele estava confiante de que Deus não falharia com ele. Ele tinha a convicção de que alguma coisa ia acontecer, mas o Deus que ele estava confiando não ia tirar dele o único filho, o filho que ele tanto prometeu. Aleluia. Mas diz aqui, ó, Deus provou a Abraão. Aleluia. Vamos ver se ele está confiando? Vamos ver se ele está aprendendo comigo? Aleluia. Vamos ver o quanto ele já aprendeu comigo? Né? E aí Abraão mostra o quanto ele aprendeu com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Nós vamos adorar e vamos voltar. Aleluia. Sabe o que a gente vê aqui? A vivência, a experiência, o contato diário com Deus. Não é? Tudo isso levou Abraão a verdadeiramente confiar no Senhor. Ele estava andando com Deus, estava sendo guiado por Deus, estava deixando Deus direcionar a vida dele. Bom, o Senhor falou para mim sair da terra dos meus pais e ir para um lugar que o Senhor ia me mostrar. Então vamos embora. Quando chegar a hora, certo momento certo, o Senhor vai me mostrar um local, eu vou me estabelecer e vou ser uma bênção. Não é? O Senhor me prometeu um filho. E nessa promessa do filho, a gente já sabe da história, a gente viu aí que teve até problemas de confiança em relação ao seu filho prometido. Né? Problemas com a sua esposa por causa disso, com Agar, com o nascimento de Ismael. Aí você vê o quanto ele vacilou na sua confiança com Deus. Mas nessa jornada ele foi adquirindo crescimento espiritual.
Sabe o que fez toda a diferença aqui? Jamais desistir de confiar em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Há momentos, queridos, que nós temos a nossa confiança, né, enfraquecida, mas isso, por muitas vezes, não é nem questão de vergonha. Não é para que nós viemos a nos sentir envergonhados. Puxa vida, não confiei como deveria, né? Puxa vida, eu tinha que ter confiado mais em Deus, né? E muitas vezes a gente acaba se sentindo envergonhado quando a gente percebe em nós mesmos que falhamos na nossa confiança com Deus. Isso já aconteceu comigo várias vezes, e eu tenho certeza que já deve ter acontecido com muitos de vocês aqui também, né? De falhar nesta confiança com Deus. Aleluia. Mas não há outro lugar onde devamos ter a nossa confiança. A nossa confiança está em Deus. Tem que estar em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero aqui agora mostrar para vocês um exemplo de que muitas vezes, né, essa falta de confiança é justamente pelo fato de nós não termos a plena convicção, compreensão da supremacia, vontade e operação de Deus na nossa vida. Peraí, não entendi muito bem, pastor. Repete isso aí. Muitas vezes, queridos, a gente vacila na nossa confiança, mas é por causa da nossa humanidade. É por causa da nossa falha como ser humano. Porque muitas vezes acontecem certas coisas na nossa vida que é segundo a grandeza, é segundo a vontade de Deus, é segundo o querer de Deus, a supremacia de Deus sobre nós. E quando essas coisas acontecem, a gente fica sem entender exatamente. E aí a gente acaba fraquejando na nossa confiança, acaba falhando na nossa confiança. E é isso que eu quero mostrar para vocês aqui. Teve um homem aqui que a confiança em Deus, né, era praticamente zero, mas justamente pelo fato dele não compreender como Deus age, como é o poder de Deus na nossa vida e como todas as coisas contribuem para o nosso bem, né, para aqueles que amam a Deus, e principalmente tudo contribui para a glória e o engrandecimento do Senhor. Vamos falar de Gideão. Vamos falar de Gideão. Abra a sua Bíblia em Juízes 6, do 1 ao 13. Juízes 6, do 1 ao 13. Juízes 6, do 11 ao 13. Conseguiram achar o livro de Juízes? Glória a Deus. De Josué, né? É isso aí. Logo depois de Josué. Podemos ler? Então, o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que estava em Ofra, e que pertencia a Joás, a Bezrita, cujo filho Gideão estava malhando o trigo no lagar para o esconder dos midianitas. 12. Apareceu-lhe então o anjo do Senhor e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Gideão lhe respondeu, olha aí o 13: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo nos sobreveio? E onde estão todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? E agora, porém, o Senhor nos desamparou e nos entregou na mão de Midian. Olha só as palavras de Gideão diante da saudação do anjo do Senhor.
O Senhor é contigo, homem valoroso, né? E aí Gideão, ele não perde tempo. Gideão, ele logo murmura diante do Senhor. Ele logo reclama com o Senhor. Então, o Senhor, ele chama a um homem cujo não somente a confiança estava abalada, mas também a crença. Gideão não estava só com a sua confiança abalada, ele também estava com a sua crença em Deus abalada. Gideão estava descrente diante de toda a situação ruim que sobreveio no meio do povo. E Deus, ele vai chamar justamente a este homem que demonstra não ter confiança e muito menos crer em Deus, não é? Você observou aí o que ele falou aí no versículo 13? Ele demonstra falta de confiança, ele demonstra não estar crendo mais no Deus dos pais dele. Oh, meu Senhor, né? Se o Senhor realmente fosse conosco, por que nos sobreveio tanto mal? O Senhor é conosco? Olha a nossa situação. A gente está sofrendo, a gente está sendo perseguido, nós estamos sendo maltratados, estamos passando fome. E o Senhor vem dizer que é conosco? Ah, leva mal não. Onde estão aí então as suas maravilhas que os nossos pais contavam para a gente? Que o Senhor fez eles saírem da terra do Egito? Cadê toda essa maravilha? Cadê toda essa bênção? Cadê toda essa glória? Não é? E aí ele fala, muito pelo contrário, agora porém o Senhor nos desamparou e o Senhor nos entregou nas mãos do midianita. Olha o que ele fala para Deus. Tudo isso por causa, né, da dor que estava em seu coração, por causa do seu sofrimento. Então ele não tinha a menor confiança no que estava acontecendo, né? Se fosse em outros tempos, a pessoa, oh meu Deus, é o Senhor, e ele dobraria, ele cairia de joelho, oh meu Deus, fala que eu te escuto. Não, ele mostra a falta de confiança, e ele demonstra a sua falta de crença no poder de Deus. Aleluia. Eita, então para Gideão não tinha jeito, não, muito pelo contrário. Gideão não entendia o que estava acontecendo, mas ia entender. Na sua falha, na sua humanidade, ele não tinha mais a menor confiança em Deus, porque ele não entendia tudo o que estava acontecendo. Mas tudo aquilo ali era para a manifestação da glória do Senhor, não é? E era isso que Gideão precisava entender. Aleluia. Então o que acontece aqui, pessoal? Conforme eu já falei, a confiança dele estava abalada e ele demonstra, né, falta de crença em Deus. Tudo isso por causa da situação ruim em que o povo vivia. Uma confiança tão abalada a ponto de ser necessário várias demonstrações de que Deus estava com ele. Se nós observarmos a história de Gideão, nós vamos ver que quando Deus se manifesta a Gideão, é necessário que Deus dê várias provas de que ele era com Gideão. Gideão não se deixou levar tão facilmente, né? Ele viu a necessidade de ter várias provas de que Deus realmente estava naquele negócio. E Deus foi necessário dar essa prova para ele. Deus teve que dar essa prova, né, de que realmente Deus estava com ele naquele negócio. Então, até Gideão demonstrar alguma confiança no Senhor, o Senhor teve que dar demonstrações. O Senhor teve que provar que era ele que realmente estava naquele negócio. Aleluia. Ah, não, mas se é o Senhor mesmo, então manda cair o orvalho aqui e não cai o orvalho aqui. Tá bom, e assim Deus fez. Ah, ainda não estou convencido não. Se é mesmo, então faz ao contrário agora, então para me ver. E ele fez. Toda a demonstração de que Gideão pediu, Deus teve que fazer, para ele esboçar alguma confiança em Deus. Não era toda a confiança, alguma confiança em Deus. Por que disso, gente? Esse tal Gideão então era muito rebelde? Não, é porque a situação do povo era complicada. O povo estava na miséria, não é? E cadê Deus? Deus não está olhando para a minha situação?
Deus não está olhando para a minha casa, não está olhando para a minha família, Deus não está olhando para a minha despensa, Deus não está olhando para o meu bolso, Deus não está olhando para a minha saúde. Está pior que está. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a nossa falta de confiança plena nesse Deus, né, é justamente por causa disso, por não compreendermos a maneira com que Ele age, com que Ele atua nas nossas vidas. É de não compreendermos que vai chegar a hora e o momento certo, que a glória dEle há de se manifestar. Louvado seja o nome do Senhor. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Bem-aventurados todos aqueles que não pedem prova a Deus. É bem-aventurado. Está num momento difícil, está numa situação complicada. Se você não pedir provas para Deus, você é bem-aventurado. Você é feliz nessa situação. Jesus, ele falou lá: bem-aventurados os que não viram, mas creram. Gideão só creu porque ele viu. Deus teve que fazer. Na outro dia Deus teve que fazer de novo. Deus vai fazer de novo, até ele se convencer de que é Deus que está com ele ali naquela situação, né? E isso acontece muitas vezes conosco. A nossa falta de confiança em Deus faz a gente fazer essas coisas, querer fazer prova de Deus. Ah não, se é o Senhor mesmo, faz isso. Se é o Senhor mesmo, faz aquilo. Ah, se tu está comigo mesmo, então me dá um sinal, então me mostra isso, me mostra aquilo. Não, você precisa crer pela fé. Louvado seja o nome do Senhor. A tua confiança tem que estar 100% nesse Deus único, nesse Deus verdadeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Abençoados, Gideão, no seu esforço para vencer uma guerra, ele consegue juntar, né, 32 mil homens. Então, no seu esforço, né, para uma batalha, para vencer os seus opressores, que eram inumerosos, os midianitas eram numerosos sobre Israel, não tinha como Israel vencer aquela batalha humanamente, mas mesmo assim, Gideão, num grande esforço, consegue juntar 32 mil homens, né? Então, ali naquela confiança que ele está esboçando em Deus, pelas provas que Deus deu a ele, ele foi. E ele convoca esses homens para uma batalha. Olha, Deus está com a gente, Deus está me chamando, Deus está me levantando para a gente vencer os midianitas. E a gente não pode vencer sem um exército. E aí ele consegue juntar 32 mil. E esses 32 mil não significava nada diante do exército dos midianitas, não é? E aí, quando Gideão achava que ia ter alguma chance com aqueles 32 mil que ele conseguia juntar, o que acontece? Deus, mais uma vez, fala com ele: Gideão, o que foi, Deus? Está aí, ó, consegui só isso aí, ó, 32 mil, foi o que eu consegui. E aí Deus fala: tem muita gente aí, Gideão. O quê? Tem muita gente. Mas, meu Deus do céu, a gente vai para uma batalha, a gente tem que enfrentar um exército numeroso. Eu consigo juntar 32 mil e o Senhor agora vem me dizer que tem muita gente para vencer uma batalha? Olha só que situação Gideão se encontra. Aleluia! Ele que já estava aí quase confiando em Deus, né? Pô, realmente acho que Deus está comigo, realmente eu acho que Deus está no negócio. Não sei não, acho que vai dar para vencer 32 mil, mais uma mãozinha de Deus, né? E aí Deus vira para ele e fala: nada não, tu conseguiu muita gente, tem muita gente aí, que tem. E aí Deus faz com que Gideão prove aqueles homens até restarem apenas 300. Apenas 300. Meu Deus do céu, eu aqui me esforçando para confiar no Senhor, e o Senhor vem me deixar somente 300 homens aqui comigo? Aleluia! Não, Gideão, não pode ser tudo isso não, para que eles não venham dizer que eles venceram a guerra por causa da mão deles, por causa da força deles, por causa do esforço deles. Não, só 300, para eles reconhecerem que eu sou o Deus de Israel.
para eles saberem que eu estou no negócio, eu estou na batalha, para eles saberem que eu jamais abandonei a eles. Isso é para eles verem que a minha glória vai se manifestar. Então eles também precisam confiar em mim. Então serão apenas 300. Olha o que ele fala lá em Juízes 7:7. Juízes 7:7. Disse ainda o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água, vos livrarei, e entregarei os midianitas na tua mão. Mas, quanto ao resto do povo, volte cada um ao seu lugar. O resto manda voltar tudo. Apenas os 300. Apenas os 300. Aleluia. É com esses 300 que eu vou te dar vitória, Gideão. Só com esses 300. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Só com isso, Senhor, só com isso. Você vai ter vitória apenas com 300 homens. Aleluia. E o Espírito Santo manda te dizer: você vai ter vitória apenas com a casa que você possui. Você vai ter vitória apenas com a família que você possui. Você vai ter vitória apenas com o salário que você possui. Você vai ser abençoado mesmo com o que você possui. É pouco que você possui, você acha que é pouco, mas Deus quer te dar vitória neste pouco. Deus quer te fazer vitorioso neste pouco. Deus quer que você reconheça que é uma pessoa vitoriosa morando numa casinha humilde. Deus quer que você reconheça que é uma pessoa vitoriosa tendo um salário humilde. Deus quer que você reconheça que é uma pessoa vitoriosa tendo uma saúde humilde. Aleluia. Deus quer que você o reconheça por aquilo que Ele verdadeiramente é na minha e na tua vida. Um Deus único e verdadeiro, capaz de realizar milagres impossíveis. Aleluia. Mas para isso é necessário confiança. É necessário 100% de confiança nesse Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O que a palavra de Deus nos afirma, queridos? Ser fiel no pouco e no muito eu te colocarei. Ser fiel no pouco. Confia no pouco. Teu salário é pouco, mas confia em Deus. Tua casa é humilde, mas confia em Deus. Tua saúde está debilitada, mas confia em Deus. Teu casamento não está indo bem, mas confia em Deus. Teu filho está rebelde, mas confia em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Gideão, é só com 300 que eu vou te dar vitória. Aleluia. É só com 300 que tu vai vencer a batalha. E eu te digo, é só com a tua fé em Cristo Jesus que você vai vencer a tua batalha. Não é de outra maneira. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Em meio a tantas dúvidas e incertezas, não é? E vai ser justamente através dos lábios do inimigo que Deus vai fazer com que Gideão tenha a sua confiança 100% restaurada. Olha só que coisa interessante. Mediante a tudo aquilo ali que ele estava passando, ele só vai confiar plenamente em Deus depois que ele ouvir dos lábios do próprio inimigo que ele seria vitorioso. Você quer ver isso? Abra a sua Bíblia em Juízes 7, 12 a 15. Juízes 7, do 12 ao 15. Os midianitas, os amalequitas e todos os filhos do Oriente jaziam no vale como gafanhotos em multidão. Olha aí como é que o inimigo era numeroso. E os seus camelos eram inumeráveis como a areia na praia do mar. Olha aí a multidão de inimigos. Olha a multidão de problemas. Olha a multidão de adversidades. Olha a multidão de doenças, né? Olha a multidão de tudo que você possa imaginar. Tudo de ruim,
Louvado seja o nome do Senhor. 13. No momento em que Gideão chegou, Gideão foi lá, escondido no meio deles. E no momento em que Gideão chegou, um homem estava contando ao seu companheiro um sonho. Ele dizia: eu tive um sonho, e eis que um pão de cevada vinha rolando sobre o arraial dos midianitas, e chegando a uma tenda, bateu nela, de sorte a fazê-la cair, e a virou de cima para baixo, e ela ficou estendida por terra, caída por terra. Ao que respondeu o seu companheiro, dizendo: isso não é outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Na sua mão Deus entregou Midian e todo este arraial. Quando Gideão ouviu a narração do sonho e a sua interpretação, adorou a Deus, e voltando ao arraial de Israel, disse: levantai-vos, porque o Senhor entregou nas vossas mãos o arraial de Midian. Olha aí que coisa tremenda. Infiltrado ali no meio dos inimigos, Deus dá um sonho para um soldado. O soldado vai até o seu companheiro, fala o sonho, e Deus dá a interpretação do sonho àquele homem, e Gideão está ouvindo. E Gideão ouve o seu próprio inimigo falando: olha, esse sonho, meu querido, não é outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita, que vem sobre nós. Ele vai vir e ele vai nos derrotar, ele vai nos matar, ele vai acabar com todos nós. Seremos derrotados pelas mãos deles. Quando Gideão escuta aquilo, ele fica eufórico, ele começa a adorar a Deus, ele começa a engrandecer a Deus, ele começa a louvar o nome do Senhor. Ele monta no jumento, ele vai correndo lá para o arraial de Israel, ele fala para o Israel: levanta, cambada, levanta, povo, levanta todo mundo, porque Deus entregou Midian em nossas mãos. Seremos vitoriosos, vamos prevalecer contra o inimigo. Deus é conosco. Agora eu acredito, agora eu confio. Aleluia. E você sabe o que é interessante? Olha como é que Deus faz as coisas. Quando Deus faz milagres na frente de Gideão ali, com orvalho, sem orvalho, consome isso, não consome aquilo, Deus fez tudo isso na frente de Gideão. Gideão não ficou 100% confiante. Aleluia. Mas quando ele escuta da boca do próprio inimigo que Deus estava entregando todo aquele exército na mão de Gideão, aí ele crê. Aí ele tem a sua confiança 100% restaurada no Senhor. Olha que coisa interessante. Aleluia. Deus, ele faz assim. Deus, ele age de várias maneiras na nossa vida. O que nós precisamos é estar andando com Ele, em comunhão com Ele, para entender o que Ele tem a realizar na minha e na tua vida, e ter confiança. Então Abraão teve essa grande experiência com o Senhor e aprendeu a confiar. Gideão está tendo essa grande experiência, teve essa grande experiência com o Senhor e aprendeu a confiar. E Deus verdadeiramente deu vitória a esses homens. Louvado seja o nome do Senhor. Onde está a nossa confiança? Em que estamos depositando a nossa confiança? Louvado seja o nome do Senhor. Amados, temos passado por muitas situações nesta vida que demandam plena confiança em Deus. É ou não é verdade? A coisa está ou não está complicada? Está. E para a gente ser vitorioso, temos que demonstrar 100% de confiança em Deus. Temos que demonstrar a nossa que estamos com Ele, que temos plena comunhão e que confiamos nele, custe o que custar. Precisamos confiar nesse Deus. Abra a sua Bíblia na primeira epístola de João 4,17. Primeira epístola de João 4,17. Lá no finalzinho. Primeira epístola de João, no capítulo 4, no versículo 17.
Diz assim a palavra do Senhor: nisto é aperfeiçoado em nós o amor, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual Ele é, somos também nós neste mundo. Veja o que João está falando. Nisto nós somos aperfeiçoados, aleluia, para que tenhamos plena confiança, aleluia, para o dia do juízo. Louvado seja o nome do Senhor, porque assim como Ele é, tal também seremos nós. Precisamos ter plena confiança até a chegada do dia do juízo, para que assim como Cristo é, assim como Ele foi, assim como Ele está, assim também sejamos nós. Sem confiança a gente não alcança isso. Precisamos ter confiança em Deus, precisamos confiar em Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus. Você está entendendo o que o Espírito Santo está falando conosco nessa noite? Aleluia. Para concluir essa mensagem, eu quero ler mais duas passagens que se encontram lá em Hebreus. Vai lá em Hebreus 3, 5 a 6. Hebreus 3, do 5 ao 6. Glória a Deus. Hebreus 3, do 5 ao 6. Moisés, na verdade, foi fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo o é como filho sobre a casa de Deus, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firmes até o fim a nossa confiança e glória da esperança. Amém? Glória a Deus. Nós somos esta casa de Deus, se conservarmos tão somente até o fim a nossa confiança e a glória da esperança. Louvado seja o nome do Senhor. Conserve a sua confiança no Senhor. Mantenha essa confiança viva, ativa, verdadeira, e você vai ver a glória de Deus agindo na tua vida. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Apenas